Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Oi Casal Talks. É muito especial fazer isso que a gente faz aqui com vocês e para vocês. Aqui é um lugar que a gente conhece pessoas, histórias, se inspira, edifica a nossa fé. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram lá no Instagram, principalmente, que é sobre a adoção. E para a gente falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, que a gente tem um carinho para além disso aqui, né? Que é a Lari. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado, por ter topado. Eu que agradeço, Flá. Agradeço mesmo a vocês por abrir esse espaço, né, pra gente falar sobre adoção, que é um assunto tão lindo e tão delicado de se falar. Exatamente. Na mesma proporção que é especial, que é bonito, também a gente precisa deixar muitas coisas desconfortáveis para abrir esse lugar tão íntimo, né? Sim. Isso é muito especial. Sim. Lari, se apresente para o pessoal que não Vamos te lá. conhece. Eu me chamo Larissa, eu sou baiana, moro aqui em Sorocaba há 13 anos. Vim para fazer uma faculdade e aqui eu fiquei, me casei, tenho a minha empresa aqui, sou confeiteira. E durante esse período de casamento foi que a gente decidiu abrir mesmo a família, né? Crescer a família. E como que foi essas conversas sobre família? Você com o Felipe na época de namoro, depois do casamento, vocês sempre falaram sobre isso ou vocês foram pensar nisso só depois de casados? Como que foi esse processo? Olha, nós namoramos durante 3 anos e durante esse período de namoro já ia tendo aquelas trocas, né? Falar o que o outro queria. A gente não namorava por namorar. A gente namorava com o propósito de casar. E eu falava pra ele já do meu desejo de ser mãe, de como eu queria ser mãe de muitos filhos. Inclusive, no dia do nosso casamento, a gente faz os votos, e no final dos votos eu ainda coloquei bem assim, que eu tenho desejo, que eu queria ter com ele gêmeos ou até trigêmeos, né? Porque eu sempre quis ser mãe de muitos filhos, sempre sonhei em ser mãe de gêmeos e sempre sonhei em ser mãe por adoção. E durante o namoro eu já falava para ele sobre esse meu desejo. E ele falava assim: nossa, que interessante, porque eu também tenho vontade de adotar uma criança. Aí a gente falou assim: então vamos, depois que a gente casar, a gente espera um período, tem o nosso filho biológico e depois a gente entra na fila, porque a gente sabe que é demorado. E assim foi. Esperamos um tempo, casamos em novembro, em junho do ano seguinte eu parei a pílula e fomos para as tentativas. Só que a princípio tava tudo bem. Pensei assim, tem gente que demora mesmo, né? Até o remédio sair. A gente tem essa ideia, né? Tomei pílula há tanto tempo até Até parar de fazer remédio efeito. parar o efeito. E isso se perdurou durante 3 anos. Só que um certo período tava tudo ok, eu tava feliz, eu tava bem. Aí a gente mudou pro nosso apartamento. Ali pegou. Aliás, não, foi antes. Foi antes. Chegou um período que eu falava assim, gente, já tá há tanto tempo e eu não engravido. Aí comecei a fazer exames e tudo ok, Felipe também. E aí começou a vir aquela tristeza. Cada menstruação, uma lágrima, cada menstruação, uma lágrima. E isso começou a corroer demais. Te consumir. Me consumir literalmente. Comecei a ficar assim, muito para baixo, sempre chorando, porque aquele sonho de infância de ter uma casa cheia parece que tava Indo por água abaixo. indo por água abaixo. Só que assim, eu não tinha aquela visão de tipo,
eu não tô engravidando, minha vida acabou, meu mundo acabou, eu não vou ser mãe. Não, de forma alguma isso. Mas eu tinha o desejo dos dois. Eu tenho o desejo dos dois. Entende? Só que eu sabia e eu falava, não, de qualquer forma eu vou ser mãe. É porque já esse desejo, ele já tinha nascido no seu coração, Sim. né? A adoção não veio por conta... Pra suprir alguma uma necessidade, pra suprir, assim, eu vou adotar porque eu não consegui. Começou a pensar nessa possibilidade já bem antes, Sim, né? ela não foi uma segunda opção. Que não é errado, tá? Não é errado a mulher começar a pensar na adoção depois de tentativas frustradas ou de realmente ela não conseguir ser. Isso é muito importante você frisar, Lari, porque isso é um julgamento também muito comum, né? A gente até estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre como é difícil a gente lidar com essas coisas, porque os julgamentos, eles vêm de todos os lados, de todos os tipos de pessoa, independente da nossa decisão, né? A gente de família, é de amigos, Exato. É da sociedade, é da igreja, é de tudo vem o julgamento. Principalmente se tratando de mulher e se tratando de adoção. Exatamente. E é um julgamento que vem independente da sua decisão e da sua história, né? Das suas escolhas. A gente vê pessoas julgando mulheres que estão tentando, né? E que não pensam na possibilidade da adoção ainda ou nunca pensarão. E a gente tem o julgamento das pessoas com as mulheres que tentam e decidem adotar no sentido de, só tá querendo adotar por isso, só tá querendo tapar um buraco. Como é doloroso. Como é doloroso. E como se fosse um erro, como se fosse um crime, como se ela estivesse pegando vou usar essa palavra, tá? Um bandido que tava lá no presídio e levando pra casa dela. Essa é a visão que a maioria da sociedade tem. Só que olha pra você ver uma coisa que eu tava pensando esses dias. A mulher, quando ela é mãe solo, né? Ela teve um filho, gestou ali tudo certinho. Ela é mãe solo e ela encontra uma outra pessoa e aquele homem adota o filho dela. Nossa, é lindo para a sociedade. E realmente é lindo e é plausível e parabéns para homens que agem dessa maneira. O homem, quando que ele é pai solo também, que ele encontra uma mulher, que ele casa e aquela mulher adota aquela criança como mãe, também é maravilhoso. Nossa, que mulher maravilhosa. Agora, quando um casal decide adotar uma criança que estava em um abrigo, aí agora é o fim do mundo. Exatamente. Aí agora ela é tratada como coitadinha. Durante todo esse período, a única coisa que mais me incomoda e que me irrita é me tratar como coitadinha. Ai, que dó, ai, que pena, ai, que não sei o quê. Não, eu não sou coitadinha. Meu esposo não é coitadinho. Nós decidimos ser pais assim. Independente se nós vamos engravidar ou não. Até porque nós não temos um diagnóstico de que nós não podemos engravidar, que impossibilite. Ainda não aconteceu. Possa ser que aconteça e possa ser também que não aconteça. Amém. Antes, eu não pensava desse jeito até ter ido no fórum dar os nossos nomes. Antes, o fato de eu não gestar, eu acho que porque eu não tava com a adoção tão concreta, sabe? Mas o fato de não gestar era muito doloroso. Como eu falei antes, cada menstruação era um choro, era uma tristeza, eu tava me aprofundando mesmo. Aí no dia que Felipe chegou em casa, me mandou mensagem 11 horas. Isso depois de 3 anos, que a gente ficou prorrogando. Vamos melhorar a vida financeira. Vamos melhorar isso. Não sei o quê. Sempre prorrogando. Mesmo sabendo que o processo da adoção é demorado. Enfim.
Aí, quando o Felipe me mandou mensagem, ó, vamos lá no fórum hoje, se arrume que eu tô passando te pegar. A gente nem almoçou, fomos direto. Aí chegamos lá, a moça, demos os nossos nomes, ela falou assim, ó, agora vocês aguardam que a gente vai entrar em contato com vocês. Isso demorou um período, eu ligava e, vocês têm que aguardar. Porque foi bem no período de pandemia, 2019. E aí demorou ainda, eu acho que aí uns 6 meses. Caramba, Só que demorou ali mesmo. eu parei de chorar. No mês seguinte, a menstruação veio e eu fiquei tranquila. O foco mudou, eu acho, né? As suas expectativas foram direcionadas para um outro lugar, né, Lari? Sim. Eu acredito que sim. E assim, sabe, saiu de dentro de mim o luto. Porque no meu inconsciente, por mais que eu saberia que nós íamos ter um filho, mas como a gente não tinha ido atrás, só a parte da gestação, para mim, era um luto. Era o fim. Isso, tipo, o meu sonho acabou. Não existe mais esperança, acabou. Sabe? Toda vez que ela vinha ali para mim era uma morte. Exatamente. E aí, depois que eu dei o nome, por mais que ficava aquela ansiedade, eu ficar ligando e tal, mas eu sabia que ia acontecer. E aí, só que também nem tudo são flores. Existe a nossa ansiedade, aquela angústia, o tempo vai passando, a idade vai chegando. Fala, meu Deus, eu vou ser mãe, vovó já. E aí, às vezes eu chorava em casa. Peraí, vou falar um pouquinho do processo. Passou um período, a assistente social entrou em contato com a gente para fazer o curso. Essa parte é muito importante para quem tem o desejo, né, de adotar, para saber como que funciona. No nosso caso, foi bem demorado porque foi período de pandemia. Então, a gente foi no fórum, deu os nomes, aí demorou aí uns 6 meses. Eles entraram em contato com a gente para fazermos um curso. Não. Volta lá. Volta. Recapitulando. Eles entraram em contato para fazer uma entrevista, uma certa entrevista, para ver qual era o nosso realmente, se a gente tinha o desejo mesmo de sermos pais. E essa entrevista, eles questionam o quê? Assim, o porquê que você decidiu, quando você decidiu, qual é a história, eles querem entender a sua história? Eles querem entender, Flá, se realmente você quer ser pai, você quer ser mãe, ou se você quer fazer uma caridade. Entende? Porque as crianças que estão lá, elas não estão precisando de caridade. As crianças que estão em um abrigo, elas precisam de uma família. Uma família. E quem quer ser pai, ele quer realmente ser pai. Ele vai educar, ele vai levar em médico, ele vai passar a noite sem claro. Não importa se aquela criança teve uma história. Claro, respeitando a história da criança. Ele é meu filho. Eu tenho dentro de mim, eu oro pelo meu filho. Eu oro pela genitora do meu filho. Porque eu sei que eles vão chegar e a gente já pensa em cada detalhe. Eu já penso nas viagens, eu já penso no quarto. A gente já tá começando a juntar uma reserva de dinheiro para quando eles chegarem. A gente pensou, cara, tá pertinho, acho que até final do ano eles chegam, em nome de Jesus. E aí, eles precisam chegar e eles precisam de suporte. Não importa se eu vou ter dinheiro para colocar eles para estudar no objetivo, não importa se eu vou ter dinheiro para colocar eles para estudar na esquina da minha casa. Eles vão ter estudo, eles vão ter amor, eles vão ter saúde, eles vão ter carinho. A mesma coisa que você faz, que você se preocupa com o Miguel. Sim. Do mesmo jeito. Então, vamos lá atrás. Aí tem uma entrevista. A gente é aprovado, né, pela assistente social ali.
Aí tem um curso que dura 7 dias o curso. Na época era assim, durava 7 dias, começava próximo, meio-dia mais ou menos, e ia até, eu acho que 5 da tarde. Quando você vai fazer esse curso, você tem que deixar claro no seu trabalho, você não pode faltar um dia do curso. Felipe trabalhava de manhã e à tarde ele estava lá no curso. Não sei quem aconteceu na morte da Bezerra. Não interessa. É seu filho, você está lutando pelo seu filho, então qual o grau de importância que ele tem na sua vida? O fato do comprometimento no curso já é um critério de avaliação. Já é um critério de avaliação. E aí, esse curso tinham outras pessoas? Outras pessoas, era um curso online. Ah, tá, você fazia online por causa da pandemia. Isso, com assistente social, com acho que 3 assistentes sociais, e aí com todos os pretendentes. Só que esses eram só pretendentes, tá? Porque ali você vai realmente ver se é isso que você quer pra sua vida. Se é ser pais pela adoção que você quer. Porque eles falam tudo. Eles contam histórias de crianças, eles contam histórias de sucesso, histórias de pais que não tiveram tanto sucesso. Então, eles contam tudo. Abre realmente a cartilha. Pronto, é isso que você quer pra vocês? E a gente o tempo todo... Eles dão um choque de realidade, talvez, né? Um choque de realidade. Ô, Lari, voltando um pouquinho, já que a gente tá voltando bastante... Como que foi pra você o Felipe ter tomado a atitude? Foi maravilhoso. Que isso significou? Isso significou segurança. Pronto, agora realmente minha família vai sair. Porque a mulher, por mais que eu sou uma mulher muito, muito forte, muito decidida de tomar atitudes, de muitas vezes até tomar o papel dele, tirar o papel dele e... Sei lá, esse meu jeito meio... Controladora. A terapia tá me ajudando. Quem tem que responder se a terapia tá ajudando é o Felipe. O Felipe fez assim, ó, tá ajudando. E ele tomar essa atitude, nossa, Flá, foi maravilhoso. Você acha que foi uma validação, assim, de que ele também tava nesse barco com você? Sim, porque muitas vezes parece que a gente tá sozinha, né? Muitas vezes fica parecendo que a gente tá sozinha. Eu acredito que tanto tanto no meu período de tentativas, né? Sim. Quanto no processo ali da adoção, às vezes a gente se sente só. Isso é uma queixa em comum de todas as mulheres que estão nesse processo, porque eu sei disso por conta dos atendimentos mesmo em psicoterapia, né? E isso acontece muito pela falta de um diálogo eficiente. Porque a gente confunde isso, né? Mas eu converso com meu marido. Mas é um diálogo eficiente, funcional? Sim. E, às vezes, na maioria das vezes, isso é um desencontro no diálogo, porque nós estamos numa posição tão fragilizadas e a gente tem uma facilidade de expor os nossos sentimentos, de compartilhar, de se abrir. A gente chora com uma facilidade maior do que eles. Então, eu vejo muitas vezes os maridos, os companheiros... não sofrendo com o processo, mas não querendo estar nessa situação fragilizada para dar algum tipo de força. Eles se sentem nessa necessidade, né? E na maioria das vezes, essa carcaça durona nos dá a sensação de que a gente está sofrendo sozinha, que é só a gente que sente muito, aí de até se questionar, né? Nossa, será que eu tô numa depressão? Será que eu tô tão mal assim? Porque olha como ele tá. E tudo isso é um desencontro
de informação, de diálogo, de você falar, olha, você não precisa reforçar o sofrimento da sua parceira, né? Mas você pode acolher e não tem outra forma da gente acolher, senão a gente demonstrando que a gente entende que a gente também tá nesse barco, né? Olha pra você ver. Felipe teve pontos estratégicos e pontuais, assim, que me tirou de buracos que ele nem imagina. Primeiro foi esse dia que ele falou, vamos lá hoje, e nós fomos. E segundo, aí vem o segundo choro. O primeiro choro já passou, aí vem o segundo choro, que foi a espera. Ah, tá demorando demais, eu não aguento mais, cada Natal é sem nossos filhos. Será que eles vão chegar no meu aniversário? Será que vai chegar no Dia das Mães? Será que vai chegar? Aí teve um dia que eu tava chorando muito na nossa cama. Felipe, amor, calma. Deus tem a criança exata para nós. Talvez nossos filhos ainda nem nasceram. Olha que forte isso. Sorte mesmo. E ali veio o bálsamo, veio a tranquilidade. Felipe foi cirúrgico. Foi. Mas tá ali no cantinho dele, se achando. Tem uma razão da gente ser dois nesses momentos, Sim. né? E é de fazer esse contraponto, dar esse equilíbrio quando um tá mais forte. Ele ajuda a fortalecer o outro e vice-versa, mas é muito importante que isso seja uma relação horizontal mesmo, em que os dois sintam que estão no mesmo barco, né, na mesma situação, com as mesmas dores, né, com os mesmos sentimentos, na mesma intensidade de desejo, né? É muito engraçado isso que a gente conversou, que eu te perguntei o que significou o Felipe tomar essa atitude, porque essa é uma validação de que os dois estão vibrando na mesma sintonia, né? Justamente. Eu preciso, a gente tem essa necessidade, até porque a família que vocês vão formar são dos dois, né? Então, eu preciso sentir que o outro quer tanto quanto eu, né? Então, como é importante essa atitude do parceiro, né? Sim, Felipe mandou bem demais em ir lá e tomar a frente, Sim, né? com certeza. E era isso, no meu inconsciente, era essa a atitude que eu tava esperando dele. Porque eu já tava ali sofrendo. E ele correndo atrás de outras coisas também, né? Porque a responsabilidade do marido, de trabalhar fora, por mais que eu trabalhe também, só que eu trabalho em casa e, assim, a responsabilidade maior é dele. E a gente fica ali sonhando com a casa, sonhando com os filhos, e quando vai chegar, e quando não vai, e pensando como vai ser, como vai deixar de ser, e ele correndo atrás das outras coisas. Só que quando a gente tá com o emocional muito abalado, a gente não consegue colocar cada coisa no seu lugar, não consegue enxergar além, né? Hoje não, hoje eu já enxergo. Também, depois de um período, já tenho o quê? Nós estamos em 2025. Tem 2 anos. 2024, né? Já tô lá na frente. Olha, que maravilha, então, que eu tava achando que a gente tava em 2025. Não tá demorando tanto, não. Ganhamos um ano. Estamos em 2024. Fez 2 anos que fomos habilitados. Né? E aí, uma espera longa. É uma espera ansiosa. Porque nós, falando um pouquinho do processo agora, nós demos os nomes em 2019. Em 2020, começou todo o curso. Aí depois fizemos a entrevista com a assistente social. Foi rapidinho. Menina, depois da assistente social pro psicólogo foi um parto. De demorar para marcar, para conseguir fazer. De demorar. Ligava, mandava e-mail, e uma confusão. E, calma, ele vai entrar em contato. Ele vai entrar em contato. Aí, beleza. No dia que a gente foi no psicólogo, eu fiquei até com medo dele não nos aprovar. Porque existe aprovação.
Você faz com assistência social, ela te aprova, beleza. Aí você vai Uma com o segunda psicólogo, etapa. aí ele te aprova. Não, então agora estamos aptos a sermos pais, beleza. Aí passa um período, vai para o juiz. Aí o juiz tem que te habilitar. Aí, quando você é habilitado, você entra já no cadastro nacional da adoção. Nosso nome já tá lá na fila. E aí, nós entramos, isso daí você vai... Meu esposo tá aqui, então ele É a vai, voz da consciência. ele vai falar alguns dados. Nós entramos na fila em qual numeração, amor? 199. Depois de um período de 2 anos, fomos para a fila 70. Porque tinha uma juíza em... Ai, nem sei se eu posso falar isso. Enfim, tava demorando muito o processo aqui em Sorocaba. Aí eu fui e entrei em contato com a assistente social. Ela falou, fique tranquila, fique calma, porque tá andando agora assim, ó, com tudo. Só Era essa uma mão semana já... humana que estava atrasando. Só essa semana já fiz 7 aproximações. Então, tá andando muito rápido. Acredito que os filhos de vocês vão chegar em breve. Ela não deu data, não deu nada, mas assim, estamos aqui na expectativa. Ô, Lari, só um parênteses. A gente sabe, né? Eu não sei, igual, no mesmo tanto que você, nunca me aprofundei tanto sobre a adoção. Então, vou te perguntar aqui algumas Tá. coisas que pode ser idiota, mas sei que é a dúvida de muitas pessoas. Não, pode perguntar, Flávia. A gente sabe que existe alguns critérios que você coloca quando você entra isso é para isso. Como que é essas escolhas? É como a gente ouve falar mesmo, que você parece que está indo comprar um carro, dos adicionais que você quer, das observações. Como que foi isso para vocês? Ó, quando você passa pelas 2 entrevistas e que você é aprovado, aí agora você tem que preparar toda uma documentação da sua vida inteira, né? De trabalho, da casa que você mora, do casal, e enviar para eles. E aí você vai preencher você vai preencher uma ficha que se chama perfil, o perfil da criança. Porque nos abrigos existem bebês de 0 e existem crianças até 18 anos, jovens adolescentes. E em todas essas faixas etárias estão disponíveis para adoção. E também tem muita criança que está no abrigo que não está para adoção. Ele está ali por um período de reconciliação com a sua família biológica. Às vezes a família está passando por uma situação. Existem histórias. Eu vou contar uma história aqui, rapidinho, daqui a pouco. Linda, uma história incrível de sucesso de uma família. Então, voltando a falar da ficha, né? Aí você vai, como é o filho que você quer? Aí você coloca a idade. No nosso caso, nós colocamos idade de 6 meses até 7 anos. Aí você coloca, lá aparece, né? A raça, aparece se você aceita crianças com doenças, com síndrome de Down, gêmeos, aparece muito, tem uma ficha extensa e que realmente você precisa preencher. Porque é diferente, Flá, de você engravidar e seu filho vir com síndrome de Down, de seu filho vir com uma síndrome rara. Se você é uma pessoa branca, casa com uma pessoa negra, seu filho pode vir negro. Se você, entendeu? Então, quando você engravida, você não, a escolha que você tem é só da cor, né? Porque você escolhe com quem você vai casar. E mesmo assim, se a mulher é branca, o filho pode nascer branco.
E quando você está adotando, não. Quando você está adotando, você tem que escolher como é o filho que você quer. É chato, é Desconfortável. desconfortável, mas é importante. É importante porque a pessoa não vai chegar assim, por exemplo, vocês estão lá, a gente está aqui, entramos na fila, estamos aptos e tal, aparece uma criança lá de 15 anos. Aí tem essa menina de 15, ah, não quero. Ai, tem esse bebê acabou de nascer, ah, não quero. Porque eu fixei na minha cabeça que eu quero uma criança de 10 anos. Então, para facilitar também para o sistema, né? E aí, nós colocamos de 0 a 7 anos, não importa a cor, não importa... Muita coisa, assim, a gente colocou que não. E colocamos que queremos 2 crianças. Ai, não vejo a hora. Possa ser que venha uma, mas eu tô torcendo muito para que venha 2. Uma dúvida, talvez você vá até me perguntar isso, é o porquê da demora ser tão grande. Existe a questão do sistema, do órgão, né, do governo, que é demorado, que para tudo é demorado. Que é uma demora falha. Uma demora falha, né? Passando disso, aí vem a questão da responsabilidade dos pais em escolher o perfil. Porque a maioria, digamos... Escolhe os mesmos perfis. 90% escolhem bebês. Aí, se você escolhe bebê branco, você vai ficar 10 anos na fila. Esquece. Se você escolhe bebê branco, porque não é só você. Porque tem... Eu era para eu ter trazido esse dado. A gente coloca na descrição do vídeo. Existem muito mais pais do que crianças para adoção. Então, por isso que demora tanto. Sim. Conte a história que você ia contar. Ah, uma história linda. Tem uma família que 6 irmãos foram tirados, né, foram tirados da mãe, porque a mãe tinha problema com álcool e droga. E essa mãe, ela era muito, muito determinada, ela queria muito sair daquela situação. E aí, ela falava assim, não tira os meus filhos de mim, não tira os meus filhos de mim, mas a proteção da criança está em primeiro lugar. Foi tirado, as crianças foram pro abrigo, aí a mãe foi ali, procurou emprego, começou a trabalhar, aí teve aquela... começou a ter uma melhora, aí voltou a fazer a reaproximação com os filhos, aí ela voltou de novo, ela teve recaída, porque ela não fez tratamento, ela foi por conta própria. Por si só. Aí tornou tirar as crianças. Aí depois ela falou, não quero perder meus filhos. Aí ela foi buscar tratamento. E olha pra você ver, nesse período que ela estava quase praticamente perdendo a guarda das crianças, 3 dos filhos dela fizeram aproximação com outros casais e não deram certo. Fazer aproximação, não queria. Fazer aproximação, não queria. Aí essa mulher, a mãe biológica, foi em busca de tratamento, arrumou emprego, teve uma transformação na vida dela. E aí o juiz falou, não, a gente vai... conceder. Vai reconciliar restituir novamente com a mãe. E hoje eu espero, em nome de Jesus, que eles estejam assim, ó, muito bem. Mas é uma história de sucesso linda, assim, que tem. Sim, muito... É de superação mesmo dela ter essa garra, né? Porque a gente sabe que isso é difícil, é muito um vício, delicado, né? Não é fácil. E assim, eu oro e eu tenho um carinho especial pela genitora dos meus filhos.
conheço a história, nem sei quem é, meus filhos nem chegaram ainda. Mas eu imagino o quanto seja difícil você perder os seus filhos. Não é fácil. Não é É fácil. bonito você falar isso, porque na verdade o que seria comum seria um sentimento de revolta, né, Lari? De uma pessoa que, nossa, de alguma forma fez algo para que isso acontecesse, né? Sim. Isso é uma revolta muito comum de quando a gente tá tentando, né, engravidar, ou quando eu lembro quando eu tive as percas gestacionais, de pensar assim, poxa, eu querendo tanto, e tem gente aí que, né, os filhos vão até para um abrigo porque de alguma forma não conseguiram cuidar. É muito genuíno, né, E é o que pensar você dessa falou, forma. não conseguiram cuidar. Porque, Flá, é muito difícil você julgar o coração humano. O coração humano, eu acho que não dá pra julgar. Porque existem pessoas ruins nesse mundo. Existe muita gente ruim. Mas eu acho que ainda por trás de um coração ruim existiu uma história. Então, você perder seu filho porque a droga venceu você, você perder seu filho porque o álcool perdeu você, você perder seu filho porque você negligenciou a criação dele, é muito doloroso. E assim, existem também, e eu aplaudo as mães que não têm emocional para cuidar de um filho e que entregam eles para adoção, que foi o caso da Clara Castanho. Sim. É muito plausível a mãe que fala assim, não tenho psicológico, não tenho emocional, não posso agora Sim. cuidar dessa criança. Contextualizando para quem não conhece, a Clara Castanho é uma atriz, né? E ela sofreu um estupro, né? Engravidou, teve o bebê e colocou para adoção. Entregou para adoção. Até porque isso é algo que precisa ser falado. Já tem alguns hospitais em Sorocaba mesmo, tem algumas placas em hospitais falando sobre a entrega legal. Muita gente não conhece e eu acho que precisa ser reforçado muito isso. Porque a quantidade de bebês que são encontrados em containers, na rua, ainda é muito grande. Sim. Por conta por dois motivos, Flá. Pela falta de sabedoria que ela pode entregar ao filho dela e que ela não vai ser presa por isso. Do conhecimento, do conhecimento, né? E pelo julgamento. A mulher, quando ela vai fazer isso, ela é muito julgada nos hospitais. Não tem coração! Como que a mulher faz isso? Gente, é melhor a mulher fazer isso do que ela negligenciar seu filho depois. Sim. Ela tá sendo muito madura. Ela tá tendo um amor incondicional pelo filho dela em entregar ele para ser cuidado. Porque ela sabe que ela não tem condições de cuidar. Exatamente. Ô Lari, e como que tem sido essa ansiedade da espera? A gente fala aqui, né, bastante sobre a espera de uma gestação, né? E vocês estão gerando no coração. Como que é a espera, as expectativas? Como tem sido esse processo? Flá, é um processo... Eu falo que você gestar uma criança no coração é uma gestação solitária. Quando você engravida, você tá ali com barrigão e faz a ultrassom, e aí a família, por exemplo, fica todo mundo ali assim naquela coisa, naquela ansiedade para ver e pensa. E quando você vai adotar, é você e seu esposo. No nosso caso, somos nós dois. Quando a gente conta para as pessoas, existe aquele carinho, nossa, que legal, tal. Mas você sabe que é diferente, né? É diferente, é uma gestação muito solitária. Mas assim, eu tenho percebido que no nosso caso, algumas pessoas têm
perguntado mais, eu percebo Tem se interessado. Tem se interessado e uma certa ansiedade até para a chegada. E foi o caso do nosso primo lá na Bahia, ele perguntou, depois eu até conversei com ele a respeito e tal, mas assim, não é a mesma coisa. Nem de avós, nem de tios, nem... A minha irmã é que ela fica mais assim, que a minha irmã tá ali comigo o tempo todo grudada e ela participou de tudo, ela participou até do... Inclusive, ela participou até do dia que nós fomos dar o nome, então ela também fica nessa ansiedade. Mas é mais a gente, assim... E também eu acho que... Não sei, parece que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de perguntar... E aí, como tá sendo? Como que tá? Quando que chega? Porque já tem a nossa ansiedade. Aí, se as pessoas ficam também, todo mundo perguntando, aí aumenta também a ansiedade. Tem época que eu estou mais aberta a falar e tem época que eu estou mais fechada. E essa época que você tá mais fechada é porque... Como que tá seu coração? É porque eu já não aguento mais, já não vejo a hora do meu telefone tocar. É loucura, assim, sabe? De você não imaginar. Às vezes você fica, será se... Como é que vai ser? Será se ele vai vir na minha cor? Será se ele vai ser bem moreninho? Será se ele vai ser bem escurinho? Será se ele vai ser muito apegado comigo? Será se vai ser muito apegado com o Felipe? Na minha mente, isso não é nem bom porque depois vem uma certa frustração. Mas na minha mente eu tenho a ideia das duas crianças. Eu imagino um assim com 1 aninho e outro com 5, 6 aninhos. Essas expectativas... A gente não sabe se vai ser menino, se vai ser menina. Sim, eu acho que é mais... as ansiedades se somam, né? Sim. Mas isso que você falou, Lari, de ser uma espera solitária, é muito interessante, até para trazer essa perspectiva para as pessoas que conhecem alguém que estão nessa espera, Sim. de se fazerem mais presente, de fazer mais né? presente, eu acho de acolher. Sim, eu acho que desses 2 pontos que você falou, né, da pessoa ter medo de perguntar muito para te gerar mais ansiedade, ou desse silêncio, eu acho que é até mais vantajoso a pessoa perguntar muito e gerar ansiedade, né? Justamente porque você sabe, porque assim, ó, pelo menos no meu caso, o maior medo que eu tenho é dos meus filhos sofrerem com preconceito. E eu sou uma pessoa, Flá, que eu sou muito carinhosa, eu sou muito... eu me entrego muito para as pessoas, sabe? Assim, mas ao mesmo tempo eu sou muito brava. Olha, deu até um... Felipe vai confirmar. Peraí, Felipe, confirma essa informação. É muito brava? E quando se trata dos meus filhos, eu já me vejo uma leoa. Eu já me vejo. Eu já fico com raiva de atitudes de algumas pessoas, assim. Só que eu tenho que me controlar, porque eu sei que os meus filhos vão receber muito mais amor. Sim. Eu sei que eles vão receber uma enxurrada de amor. Então, mas essa defesa em mim é muito latente, sabe? Assim, já agora, sem eles ainda estarem aqui, né, Lari? Já agora. Imagino que você, assim como muitas mulheres compartilham sobre as perguntas indiscretas, sobre as perguntas difíceis, os questionamentos, eu imagino que você tenha também esse medo por já sentir esse preconceito antes disso ter se concretizado ainda, né? Com certeza. Porque, Flá, as pessoas entendem a adoção, elas ainda, eu acredito que isso ainda vai mudar, mas elas não entendem a adoção como o desejo de ter uma família, sabe? Como, não, eu só quero ser mãe, eu só quero ter a chance de ser mãe, eu só quero ter a chance de ser pai, eu só quero criar os meus filhos num lar cheio de amor, de educação, num lar saudável. É só isso que eu quero. E as pessoas pensam
que eu estou fazendo uma caridade. Ai, os abrigos têm tantas crianças, então ela é tão boazinha, eles são tão de Deus, são tão legais, eles vão pegar e vão adotar. E não é isso. Aquela sensação, a gente teve algumas experiências em abrigo aqui em Sorocaba, né? A gente foi voluntário num abrigo, numa casa-lar, e isso era uma coisa que a gente ouvia muito, né? Dessa questão da pessoa ter a sensação de que está salvando alguém. Eu estou sendo salva, porque eu estou tendo a oportunidade de ser mãe. A dor que está sendo curada em mim. Sabe? Então, mais uma vez eu falo, a adoção não é caridade. A adoção é você amar uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece. É um amor incondicional. É algo... Não dá para explicar. Não dá para explicar esse sentimento que eu tenho pelos meus filhos sem ao menos conhecê-los. Eu peço muita sabedoria a Deus, eu peço muito direcionamento para eu ser uma mãe que tem os mesmos princípios da mãe que eu tive. Quais eram eles? Um lar de apesar de ter as turbulências, mas nós crescemos em um lar de muito amor, de muita cumplicidade, de muita educação, de empatia com o próximo, sabe? Então, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é essa família que eu quero, que é essa mãe que eu quero ser para os meus filhos. Que lindo, né? E você tinha comentado aqui em outro momento, o pessoal não estava aqui para ouvir, eu queria que você repetisse de como nasceu esse olhar para a adoção. Eu tenho um tio que ele também, a minha avó adotou ele quando ele tinha 4 aninhos, de 3 a 4 aninhos, e ele foi assim... Minha avó sofreu muito preconceito com a família extensa, né, por adotar ele, mas ele recebeu muito, ele foi muito desejado. Ele foi muito desejado, assim, entre os meus tios e a minha avó ali. E a história dele foi uma história... Naquela época não existia esse processo de adoção. Era naquela... De uma forma informal, né? Isso, porque ele era sobrinho da minha avó. E a mãe dele teve problema mental e não teve condições de criar ele. E aí a minha avó foi e adotou ele. E aí quando a minha mãe me contou a história dele, eu tinha acho que 7 anos. Talvez eu tenha questionado ela, tal. Ela me contou a história dele, eu fui e falei pra ela assim, eu lembro até o local que eu estava com a minha mãe, no momento que ela me contou. Aí eu falei assim, ai mãe, então quando eu for adulta, eu também vou adotar uma criança. E aí minha filha foi. Volta e meia eu falava com mãe. Esse desejo nunca mais saiu daí, né? Nunca mais saiu daqui. Volta e meia eu falava com mãe. E esse desejo nasceu e se fortaleceu muito pela experiência que eles passaram para você, né? Pela perspectiva positiva disso, né? Justamente. Dessa atitude. Justamente pela perspectiva positiva. Porque se talvez tivesse sido negativo, a forma que ela tivesse me contado, eu não teria esse desejo. Exatamente. E isso, infelizmente, a gente vê muito ainda esse estigma, né? Sim. Da adoção. Ai, você tem certeza? Ai, mas fulano fez, fulano teve tal experiência. Como é difícil e assim, essas falas, né? Sabe o que eu penso sobre isso, Flá? O ser humano,
ele é suscetível a erros. Se somente crianças, adolescentes, adultos que foram adotados dessem trabalho, porque é essa a preocupação de todo mundo, dessem trabalho, não existiria aí Filhos biológicos dando trabalho para os seus pais biológicos. Filhos biológicos sendo presos, filhos biológicos tendo envolvimento com drogas. Não tem justificativa, puro preconceito. É puro preconceito. Essa é a pior das justificativas. Onde uma mulher falou bem assim, a minha mãe, ela abomina a adoção, porque ela teve um tio que aconteceu isso. Eu falei, ela que não venha falar nada comigo, porque ela vai ouvir. Ela, não, minha mãe não vai falar nada com você. Então eu falei, acho bom. Seria até bom se a mãe falasse, né, pra ver se, né, desconstrói esse preconceito, esse julgamento cruel. E outra coisa também, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já passei muita coisa na minha vida. Muita luta, já enfrentei a maior dor de todas, e que eu falo que essa não tem igual e que eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa depois que eu passei por isso, foi a perda da minha mãe. Tem 13 anos que Deus levou a minha mãe e até hoje é uma batalha que eu enfrento. Mas eu venci. Eu não fiquei presa lá no passado, deitada numa cama. Eu andei. Andei, tropecei, carregando essa dor comigo. E essa dor vai ser eterna, essa saudade vai ser eterna. Isso nunca vai passar. Mas eu não fiquei naquele lugar de coitadinha, naquele lugar de depressão, naquela cama. Eu consegui sair de lá e vim para cá, para Sorocaba. Eu consegui dar esse passo. Cheguei aqui e enfrentei inúmeras situações. E o fato de eu não conseguir engravidar foi só mais um. Foi só mais uma luta. E ela pode ser vencida. Deus é soberano. A minha vida está nas mãos de Deus. A vida do meu esposo está nas mãos de Deus. E ele é soberano. Ele pode nos dar um filho biológico, como ele também pode não ter esse propósito nas nossas vidas. E eu creio que isso acontece. Mas nós vamos ser pais do mesmo jeito. E eu não sou coitadinha e nem uma mulher que não consegue engravidar também não é coitadinha. Porque a sociedade vê a mulher que não pode engravidar como coitadinha. E muitas vezes o problema não está nem com a mulher, o problema está com o homem. Só que a sociedade nem olha para isso, nem olha para essa situação. A gente fez um episódio que a gente conversou até com uma médica infertileuta, né? Ela é especialista em reprodução, e a gente falou sobre isso e ela trouxe um dado que é muito interessante, que é a mesma porcentagem para o homem e para a mulher das causas da infertilidade. 35% as causas femininas e 35% as masculinas. E isso a gente não chama a nossa atenção. O casal não conseguiu engravidar, o que tem a mulher? Né? É sempre a mulher, é sempre a mulher. E aí, eu não sou coitadinha. Nenhuma mulher é coitadinha. Porque o propósito de Deus está acima de qualquer coisa das nossas vidas. Sim. A vida de uma mulher, ela não pode parar porque ela não conseguiu engravidar. Eu sei que é uma dor muito grande. Eu acho que eu posso falar que eu já passei, porque hoje isso não dói mais em mim, sabe? Doía muito, mas depois que eu entrei na adoção não dói mais. Eu quero, desejo muito ter um filho biológico,
Só que não dói. Isso não é uma falta. Ah, se eu não tiver isso, eu não estarei completa, né? não. Eu preciso disso né? É isso que é importante. A gente Isso. também fala muito sobre isso, da gente sentir ter essa completude, apesar de, né, a gente não reduzir a nossa vida, os nossos sonhos, as construções que a gente vai fazer a essa necessidade, né? Porque eu acho que a gente não pode parar no meio do caminho. Porque a mulher que para, eu vou colocar a minha situação, tá? Se eu parasse a minha vida por não ter filho, se a adoção fosse algo que jamais tivesse passado na minha mente e eu ficasse presa somente à gravidez, meu casamento já teria acabado, a minha profissão já teria acabado, que é algo que eu amo de todo o meu coração, já tinha acabado, a minha vida social, eu ia me definhar. Sim. Deus ia estar feliz comigo nessa situação, sendo que ele tinha tantos planos para a minha vida, e o maternar seria mais um. Eu acredito que Deus não iria estar feliz comigo se eu seria até injusta com o Senhor. Sim. Em depositar a minha vida somente em uma área da minha vida. Existem muitas áreas. Sim. E essa questão da adoção, da decisão e tudo mais, isso é importante também a gente se atentar que é uma construção individual, né, Lari? É uma construção individual. A gente posta, né, os cortes, principalmente ali no Instagram, no TikTok, a gente vê tantos comentários em relação a isso, é só você fazer isso, é só você tomar essa decisão. Não. E esse é um lugar que a gente não pode entrar. Não. Né? Não. Eu acho que todo mundo que vive nesse mundo sabe que existe a adoção. Sim. E se essa pessoa não tomou essa decisão, é por uma questão individual dela. Assim como a gente tem muitas mulheres, muitos casais que escolhem não ser pais. Não ser pais. E tem que ser respeitados. De nenhuma via, né? Isso é muito individual, é muito singular. É um lugar que ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar, Flá. Uma coisa não compensa a outra. Eu vejo muita gente falando assim, mas você quer ser mãe ou você quer gerar? Porque se você quiser ser mãe, você pode ser mãe por adoção. Agora, se você quer gerar, então realmente você não tem jeito porque não conseguiu até agora. Então, uma coisa não é a compensação da outra, não é um último recurso, é individual. É individual. A gravidez, a mulher decidir engravidar, é uma decisão do casal. O casal decidir adotar é uma decisão do casal. O casal decidir fazer uma inseminação é uma decisão. Eu, por exemplo, não faria uma inseminação. Não é um desejo do meu coração. Você entende? Então, o desejo do meu coração é gestar e naturalmente, se for da vontade de Deus, e a adoção. E também poderia não ser. Sim. Poderia não ser nenhuma das três. Eu poderia nem querer ter filhos. E eu tinha que ser respeitado. Assim como todas essas mulheres precisam ser respeitadas. Exato. E as mulheres, elas precisam acolher mais a outra. Precisam ter empatia mais com a outra. O que, às vezes, dificulta mais a situação de uma mulher é os comentários de outras mulheres, porque elas se acham, quem geralmente faz certos tipos de comentários, se acham tão superiores, se acham tão super mães, super mulheres, que elas ficam descredibilizando o sentimento da outra pessoa. E aí isso só piora a situação. É o mais triste mesmo. É quase que unânime, são outras mulheres falando para as mulheres, né? Sim. É isso. Você vai olhar assim os comentários, é só mulher. É muito triste. É doloroso. Ô Lari, e você tinha falado da posição que vocês estavam quando vocês entraram, e daí vocês foram para 70, né? Como 70. Essa posição mudou, ela se altera, assim, há um lugar que você acessa para acompanhar esse ranqueamento? Sim, tem o sistema, né? O sistema nacional lá, o
É CNI, amor? CNA. E aí lá tem a gente tem um cadastro, né, uma senha, e lá aparece a posição que você tá. Por exemplo, a gente tá no 70, só que o nosso perfil é um perfil muito amplo. A gente não colocou muitas restrições, sabe? Então, de repente tá no 70 e pode ir lá para 10. Porque a gente passou na frente daquelas 60 pessoas que, por exemplo, não aceitavam 2 irmãos, que não aceitavam um filho negro, que não aceitavam uma criança de 7 anos. Você entende? Então, ela vai fazendo essa mudança de acordo com o perfil que todo mundo vai colocando. E você acessa com que frequência isso? Antes eu acessava mais, aí começou a me dar muita ansiedade. Era isso que eu ia falar, deve dar um E quando a gente entrou, a gente entrava quase todo dia. Mudou alguma coisa, amor? Pulamos. Aí a gente falou assim, ó, vamos viver a vida? Vamos viver nossa vida? Vamos viajar? Vamos mudar de casa? Aí agora, vamos voltar para o apartamento? E a gente começou a viver a nossa vida. Porque não dá pra gente ficar preso em uma determinada situação. Não dá porque a gente não caminha as outras áreas, né? E eu costumo sempre dar o exemplo da água que a gente coloca pra ferver, pra fazer o café. É incrível, se a gente coloca lá a água e a gente fica esperando ela levantar a fervura, ela demora uma vida inteira. Uma vida inteira. Se a gente, enquanto isso, pega o pó, pega o leite e tal, quando a gente vê, às vezes a gente até precisa completar com água porque começou a secar. Porque começou a secar. Evaporar. Então, a espera é isso, né? A gente espera pode é ficar isso. ali, habitolado, deixando a nossa vida tantas coisas que são importantes, muitas vezes deixando o nosso casamento, né? Perdendo a oportunidade com as pessoas que fazem sentido, que amam a gente, que a gente ama também. Sim, sim. Por ficar ali naquele foco, né? É o que eu falo, Flá. O foco, ele tem que mudar. O objetivo é aquele. Já fizemos tudo o que precisava ser feito. A sua parte já tá tudo ok. Agora tá nas mãos do Senhor e nas mãos do sistema. E vamos viver nossa vida, vamos preparar tudo que precisa ser preparado. Porque meu telefone pode tocar amanhã. E aí eu falo, Flávia, arruma as roupinhas do Miguel aí. Vamos fazer uma doação. Vamos fazer uma doação eu falo aí. Com as amigas que não é doação, é herança. Isso, entendeu? A gente passa a herança. E assim, e se a gente ficar só focado naquilo, chega o momento deles, né, chegarem e a gente nem aproveita. A gente vai ficar meio louco. Você já tá tão desgastado, isso já te sugou toda a energia, né? Sim, sim. Ô, Lari, você falou bastante sobre aproximação com as famílias. Vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso? Não. Porque assim, ó, como que acontece? Quando o bendito telefone toca, que é assim que a gente fala, porque no dia que aparecer a criança lá, eles vão ligar pra gente e vai falar, Lari, tem 2, eu só falo 2, gente, eu acho que vai ser 2, porque eu coloquei 2 lá, o desejo é 2. Felipe, amor, eu acho que vai vir só uma, porque ele tá pensando no dinheiro, né? Eu não tô pensando no dinheiro, não. O Felipe não acha, o Felipe tá torcendo, entendi. Apesar de colocar 2, ele quer 2, mas ele fala, se vier uma, vai ser menos apertado. Eu falo, não, amor, Deus dá condição. Bem racional. Bem racional. E aí o telefone toca, aí eles vão falar, Larissa, tem 2 crianças aqui, que uma tem 5 anos e a outra tem 2 anos. Eles são assim, assim, assim. Vocês desejam conhecer? Aí a gente vai falar, sim, desejo. Aí, como hoje já tá tudo... Se for aqui em Sorocaba, aí eles vão falar assim, então vem aqui em tal abrigo que as crianças estão aqui. A gente tem que sair imediatamente e conhecer. Bateu ali, querem fazer aproximação? Queremos. Vamos fazer aproximação.
Aí a gente conhece, aí acontece o período de aproximação. A gente começa a ir no abrigo todos os dias, passar o dia lá com ele e volta para casa. Por quê? Não é você chegar lá, pegar a criança e ir embora. Aquela criança, ela já passou por situações para estar ali, ela precisa pegar uma confiança em você. Estabelecer um mínimo de vínculo, né? Mínimo, que é o mínimo de vínculo ali. E aí, assim, vai durante uns 15 dias, aí o juiz viu que tá legal ali, libera para ir para sua casa. Primeiro eu acho que vai passar uns finais de semana, aí depois já libera de vez. Quando isso é em um outro estado, eles mandam a foto da criança. A primeira aproximação é feita videoconferência, aí depois a gente, acho que 2 dias depois, a gente já tem que pegar a mala e viajar para o local. Fica lá fazendo essa aproximação durante 10, 15 dias, 20, dependendo da situação. E aí depois volta embora com as crianças. E também no cadastro, lá a gente colocou, você pode colocar se você quer adotar só da sua cidade ou se você quer expandir. No nosso caso, nós colocamos vários estados. Possa ser que nossa criança esteja em Sorocaba, como possa ser que esteja em Goiânia, em Minas, na Bahia, Maceió, que foram os lugares que eu tô lembrando que eu coloquei. E aí agora a gente vai e todo esse custo é nosso. Custo de ir, custo de hotel, de tudo é nosso. De passagem das crianças são seus filhos. O BO é seu. O BO é seu. É muito assim interessante todo esse processo, né, Lari? Pra gente, assim, ficar imaginando a sua expectativa, a expectativa da criança. A expectativa. Né? Porque dependendo da idade já tem esse já entendimento. Tem a noção. Né? Imagina um menininho de 7 anos. Ele já sabe de tudo, assim. Então, eu não sei como que vai ser, eu não tenho ideia. Eu tenho medo de como vai ser. Eu tenho medo se ele vai gostar de mim. Se ele não vai gostar de mim. Se ele vai... Ah, sua feia, sai daqui. Você não é minha mãe. Porque uma criança de 7 anos pode tranquilamente chegar e falar isso pra mim. Eu vou embora dessa casa. Eu falava com a minha mãe quando eu tava no meu período de rebeldia. Altas malas eu arrumei pra ir embora. Eu vou embora dessa casa. Não gosto mais de morar aqui. Vou morar com a minha tia. Quanta coisa, né, Lari, que passa na cabeça, né? Que a gente conta com a possibilidade, tem que contar com a possibilidade, né? Quando a gente toma essa decisão. Sim, sim. Por isso que eu acho que também essa espera, assim como quando uma mulher tá gerando, né, pela via biológica, a gente fala que esses 9 meses é um período em que você pode ter essa escolha, né, de se preparar. Não que a gente vai estar, nossa, vou estar super pronta, né? A gente vai viver experiências novas, mas que tá ali acontecendo um processo nessa espera, assim pela via da adoção, né? Claro, eu acho que é muito importante isso que você falou de, eu tenho medo. É importante que você encare isso, né? Sim, de tipo, claro. Eu tenho esse medo é válido, faz sentido, mas peraí, vamos entender. Vamos entender, vamos alinhar as nossas expectativas, porque assim como a gente... que a mulher que gera e tal tem as expectativas dela em relação à maternidade, é que hoje com as informações a gente vê muita mulher na internet falando assim, olha, imaginei que seria rosa só e não é. Olha esse perrengue. Mas é muito importante a gente contar com essas possibilidades para minimamente a gente estar preparado, né? De alguma forma, que isso pode acontecer, né? Existem diversas situações que podem acontecer, assim também como pode vir uma criança que é super carente que vai querer minha atenção 36 horas, 1000 por dia. Exatamente. O tempo todo. Meu cachorro, por exemplo. Onde eu vou, ele tá no meu pé. Onde eu vou, ele tá no meu pé. Onde eu vou, ele tá no meu pé.
Possa ser que tenha uma criança assim também. Assim, não sei como que vai ser, eu só sei que ele é muito desejado, que eles são muito amados e que a gente não vê a hora deles chegarem. Agora a gente também tá nessa ansiedade. Todo mundo que assistir vai ficar. Tenho certeza que as pessoas de tempos em tempos vão perguntar: e aí, a menina chegou. desse episódio aqui, como que tá? Vocês vão conhecer eles. Ô Lari, eu sempre no final eu falo pra pessoa deixar uma mensagem, um conselho, uma dica, compartilhar algum pensamento, enfim. O que você desejar falar para mulheres que estão nesse processo, né, dessa espera dos filhos. Estude. Porque, Flá, o conhecimento, ele abre a nossa mente, sabe? O conhecimento, ele tira preconceitos. O conhecimento, ele tira as expectativas. O conhecimento, ele abre a nossa mente de todos os lados. E mesmo você estudando, você seguindo páginas de adoção, que é o meu caso, lendo livros, você ainda não sabe como que vai ser. Então, eu acho que, apesar do estudo ser importante, o mais importante de tudo é você descansar seu coração. Descansa seu coração, diminua as suas expectativas, viva a sua vida da forma que vocês devem viver. Faça um planejamento financeiro, né? Isso independe se da via da adoção, da via biológica. Sim. Um planejamento financeiro é muito importante, porque quando as crianças chegarem, vocês vão precisar de uma estrutura, vão precisar do mínimo para eles até começar a tudo se organizar. E isso para mim é zero dor de cabeça, tá? Tipo, o quarto não tá pronto, eu não tenho dinheiro. A minha cama tá lá, dorme comigo. Esse pensamento alternativo é muito importante. Quando eu tava esperando o Miguel, ele só ia nascer em maio, né? Em março eu perdi líquido e corri o risco dele nascer prematuro. E tinha 0 quarto, não tava nem pintado. Primeira coisa que veio na minha cabeça é: Jesus só tinha uma manjedoura. Jesus só precisou de uma manjedoura. Lá em casa a gente dá conta de ter um lugarzinho. Justamente. O amor. Isso não essas coisas não são as principais, né? Coisas, objetos não é o principal. O principal de tudo é você estar com seu coração aberto para a chegada dos seus filhos. Você estar com amor total ali para a chegada dos seus filhos e colocar o Senhor no centro de tudo. Uhum. Porque qualquer dificuldade que for enfrentada, com Deus a gente vence tudo. Com o Senhor a gente vence qualquer batalha, qualquer dor, qualquer luta. Exatamente. Então, eu acho que o casal, quando ele tá em um único propósito, em uma única direção, aquela família tá cheia de amor. Tô pronto, Senhor, pode vir. Pode tocar o telefone. É isso, Lari. E eu acho que mais do que uma mensagem que a gente pode deixar para a gente finalizar esse episódio é isso das pessoas terem essa conscientização. Sim. De não julgar, não cobrar. Não cobrar. Isso é uma decisão individual do casal, sim, como a gente já falou aqui. Isso independe da sua história, se você tentou pela via biológica ou se você nem tentou, porque esse é o seu desejo de ser pais pela via da adoção. Nós temos um casal de amigos que a única tentativa deles foi a da adoção. São amigos nossos. Nossos, meus. Sim, sim. Ok. Depois eu te falo. Depois você me fala, porque eu não tô lembrando. Mas eles... eu vou chamar aqui já para um episódio. O Jones conhece. Conhece.
E trabalha no nosso meio. Ah, sim! Que quando... Pera, vamos contextualizar. Eu e a Lari, a gente... E o marido da Lari, a gente tem 2 núcleos de amigos em comum. A gente tem o núcleo da igreja e a gente tem o núcleo de trabalho. Então, eu tava pensando só na igreja. Na igreja, não é do trabalho. a gente tá muito gospel. Ele vai vir aqui, né? O papai e a mamãe. A gente quer fazer um episódio com os 2. Ai, ela é muito gostosa, menina. A história deles é muito linda. Ai, que história linda a história deles. Pra se inspirar, né? Pra se inspirar. E eles, enfim, eles vão contar a história deles. Mas é linda. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim como a gente conversa aqui com mulheres que estão nesses processos das tentativas da gravidez, a gente fala aí do que não falar, do que não perguntar, né? Eu acho que pra tudo na vida, né, gente? A gente... corpo é uma coisa que a gente não tem que questionar, que não é motivo de assunto, a aparência de ninguém. Não. Então, são coisas que a gente não... Individuais. Exatamente. Cada um com a sua individualidade. O respeito. Respeito e empatia, pra mim, ele tá acima, assim, ó, de muita coisa. De muita coisa. Quando se trata do outro, ele tá acima de tudo. Exato. A gente nunca sabe, né, o que se passa, né? A gente... Hoje eu tava falando isso pra uma paciente. Hoje ou ontem. Nós não sabemos de tudo o que se passa. Em nós, qual que é a raiz, né? É tanta terapia, é tanto questionamento que a gente tem que fazer pra entender o porquê que eu penso assim, que construção é essa, o que eu preciso desconstruir. Imagina o que o outro faz, o que o outro pensa, por que o outro pensa dessa forma, age dessa forma. Sim. Então, são lugares em que a gente não deve entrar. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha desconstruído muitas coisas ruins sobre esse assunto, né? Que vocês tenham entendido e aprendido com a Lari, que foi uma super oportunidade. E que você tenha também se conscientizado dessas coisas, de como tratar, de como se relacionar. Se você conhece alguém que está nesse processo de você se fazer presente, de você mostrar as suas expectativas essas também. Mulheres, né? Exato. Essas mulheres não, esses casais. Esses casais, porque mais amor, mais acolhimento, mais empatia, porque assim, a espera, ela é tão angustiante, e aí quando você recebe essa enxurrada de amor, diminui aquele peso. Fica mais leve. Sim. E é tão legal sermos empáticos, né, com o outro. Exato. Lari, obrigada. Eu que agradeço. Amei. Por ter vindo aqui abrir seu coração, compartilhar tantas coisas importantes. Falado com vocês sobre isso. Posso dar a dica de 2 Instagrams? Pode. Que falam muito bem assim sobre a adoção? Com certeza. Mãe por Amor e o outro é Mãe Sem Neura. São 2 perfis que falam sobre a adoção tardia, no caso deles. As crianças já estão maiores. A Mãe por Amor, por exemplo, a primeira adoção dela, o caçulinha tinha 3 aninhos e o mais velho tinha 10. E depois de 5 anos, ela adotou uma menina de 17 anos. Caramba! É uma história linda. E a Mãe Sem Neura também, ela adotou 3 meninos, que eu acredito que foi entre 3 e 10 anos também. Então é bem interessante. E eles batem bastante assim na tecla da adoção. Eu falo algumas coisas lá no meu Instagram, mas assim, eu deixei só num destaque. Meu foco do Instagram é outro. E também não é objetivo meu falar sobre adoção. Aí eu falo mais pontualmente, assim, quando acontece isso, quando acontece alguma coisa. Mas o Instagram da Lari vai estar aí também, para vocês também curtirem o trabalho dela, que é delicioso. A gente podia estar saboreando, né, nesse podcast, né? Mas a pessoa tá de repouso.
Ah, só por isso eu vou perdoar. Lari, obrigada. E obrigada a vocês que nos acompanham por aqui. Continuem nos acompanhando, para vocês se inspirarem, para vocês desconstruírem, né? Porque eu me incluo nisso. A gente precisa a todo momento se desconstruir, revisitar, né? Aquelas crenças que a gente tem sobre as coisas, sobre as pessoas. Isso é muito importante, muito especial. É isso. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.